Bem-vindos ao Entre Carreiras, de frente com a Jéssica. Você está ouvindo o talk show que conecta a história de brasileiros ao redor do mundo. Aqui, cada episódio é um convite para descobrir diferentes trajetórias profissionais, desafios e conquistas em contextos nacionais e internacionais. Porque entre carreiras, sempre existem novos caminhos e histórias sem fronteiras. No Entre Carreiras, falamos muito sobre decisões que mudam o rumo da vida profissional. Mas algumas decisões não mudam só o rumo, mudam o nível de responsabilidade que você assume sobre o próprio caminho. A convidada de hoje construiu uma trajetória sólida no mundo corporativo, chegou ao cargo de CEO e, em um momento de expansão profissional, iniciou um processo de migração para os Estados Unidos. O plano inicial era ir como expatriada, vinculada à empresa, mas no meio do processo, em um cenário global ainda marcado pela pandemia, algo mudou. Ela decidiu assumir o próprio caminho e seguir com visto independente. 15 dias antes da mudança, veio o desligamento da empresa. E mesmo assim, ela seguiu. Hoje atua como consultoria financeira, investimentos e direcionamento de carreira, ajudando profissionais a estruturarem autonomia em momentos de transição. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, bom dia. E hoje vamos falar aqui um pouquinho, né, Ana Paula, sobre decisões profissionais. Às vezes elas iniciam de uma forma e vão mudando aí ao longo do tempo, né, no meio do caminho. E o que às vezes parece ser aquele plano perfeito é uma leitura de um cenário, uma intuição, ou até um momento em que a pessoa percebe que precisa assumir mais responsabilidade pela própria trajetória, né? E aí eu queria que você trouxesse aqui para os nossos ouvintes qual que era o plano inicial, né? Ou melhor, eu sei que o plano inicial era migrar vinculada a uma empresa, mas em que momento você começou a sentir que talvez precisasse assumir esse processo de uma maneira mais independente? Sim. Então, a empresa que eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava com eles por quase 15 anos, né? Foi a empresa enfim, a experiência mais intensa profissionalmente. Eu cheguei ao cargo de CEO com 34 anos, eu era muito nova quando eu cheguei nesse cargo, então as coisas acho que muita coisa aconteceu cedo na minha vida. Eu fui mãe nova, fiquei independente nova, a parte profissional aconteceu, eu ainda era bastante jovem, então óbvio que a gente vai crescendo na carreira e ao mesmo tempo estabelecendo essa maturidade que a vida exige da gente, né? Principalmente com filhos e etc. Então eu já estava quase 15 anos nessa empresa. Eu fui presidente de uma associação, de um comitê também de uma associação de marketing promocional no Brasil. Então, assim, estava muita coisa acontecendo. Acho que eu estava num momento realmente num ápice na minha carreira do Brasil. E aquela mistura de sentimentos entre a carreira, filhos, profissão, desafios pessoais. Então, eu queria muito ter essa experiência de morar fora, sempre quis. E os meus filhos já estavam chegando numa idade que já estava crítico de ou agora ou nunca, né? E eu acabei provocando essa conversa dentro da empresa, que eu queria muito vir para a Califórnia, que esse era meu plano. Então, quando a gente começou a conversar, o meu approach para eles foi: ok, vamos juntos, vamos separados, o que vai acontecer? E a gente resolveu vir juntos. Então, a ideia era eu vir para cá e assumir uma posição remota. Então, a gente fez uma transição para colocar uma pessoa no meu lugar, e tudo estava vindo, né, planejado para que eu viesse trabalhando com eles. E foi curioso porque eu lembro quando eu estava conversando sobre o visto, eu ia vir com o L1, que é um visto de expatriado, e de verdade acho que um anjo soprou no meu ouvido naquela época e falou: talvez você consiga o seu visto sozinha. E nessa de conversar com um, conversar com outro, eu acabei procurando os advogados para ver quais eram as minhas opções, e eu vi que eu podia ter um visto de trabalho que eu não ficasse atrelado na empresa. Então, eu acho que, no fundo, eu já sabia que mudar de país, né, ir para um lugar totalmente diferente, provavelmente ia me abrir outras portas que eu não pensava naquela época, e eu acabei tirando esse visto. E aí, 15 dias antes do dia da minha viagem, literalmente, eu já estava com a minha casa alugada, com filhos já, assim, de cabeça para baixo com essa decisão.
E aí veio a decisão da empresa de não seguir mais com o contrato. E realmente foi um baque para mim, eu não esperava. Por mais que no meu coração eu achasse que eu ia vir para cá fazer outra coisa, obviamente eu não esperava por esse comportamento da empresa. Foi um choque, eu costumo dizer que foi mais difícil do que o meu divórcio. Mas, enfim, a gente tem que encarar. Então, quando essa notícia veio, eu me vi realmente nessa, e agora, né? Vou ficar eu sabia que no Brasil eu ia conseguir transitar, ir para um outro trabalho, etc., ou eu ia arriscar. E eu falei, não, vou arriscar e resolvi vir com os meus filhos. Então, eu vim sem trabalhar, né, no começo. E óbvio que foi super assustador. Eu costumo dizer que foi um pouco de coragem, um pouco de inocência. Por isso que eu gosto muito de dividir a minha história também, para poder ajudar outras pessoas, talvez a se, né, planejar algumas coisas que eu não tive esse tempo de planejar, que as coisas aconteceram muito rapidamente. É um luto de carreira, né, Ana? E eu nem sei quanto tempo você tinha essa empresa antes. Quase 15 anos. Muito tempo, né? Sim. Eu já não sabia mais quem era a Ana Paula, assim, era aquela coisa quando você está muito, muito numa empresa, né? E ainda mais na posição que eu tinha, com o time que eu tinha. Então, quando as pessoas me perguntavam quem eu era como profissional, eu e a empresa éramos uma coisa só. E isso acontece muito no mercado corporativo, né? A gente assume muito essa identidade. Então, foi uma quebra e, enfim. Tem a Ana Paula fora desse contexto, né? Foi um trabalho de autoconhecimento também. Exatamente, sim. Ô, Ana, conta um pouquinho aqui. Você trouxe que 15 dias antes da mudança veio o desligamento da empresa, e aí você olhando hoje, o que esse episódio te ensinou sobre assumir riscos e responsabilidades pelo próprio caminho? Eu acho que é muito normal na vida quando a gente... os grandes saltos que a gente dá na vida, normalmente eles vêm com alguma situação difícil, né? Infelizmente, assim, quando tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, às vezes a gente não, não concorda tomar tantos riscos, né, ou coisas muito radicais. A gente vai quando as coisas levam. Então, normalmente, quando uma pessoa enfrenta alguma situação de saúde, ou de família, crítica, ou de trabalho, é quando as grandes transformações acontecem na vida, né? Isso aconteceu algumas vezes na minha vida. E eu acho que tem uma questão do medo, né, da gente se voltar para o medo, né, nessa insegurança, e de pensar em tudo que pode dar errado. E aí, provavelmente, você vai ficar estagnada onde você está, se você pensar dessa forma, né? Ou quando você encara situações da vida e fala, peraí, se isso aqui está acontecendo dessa forma, tão inesperada, provavelmente é porque tem alguma coisa melhor para mim do outro lado dessa história. Eu sempre tentei pensar dessa forma. Óbvio que é uma versão um pouco poliana de ser, mas não é tão fácil, não foi nada fácil para mim, mas eu acho que eu tive esse pensamento na época. Se está acontecendo alguma coisa tão drástica assim, é sinal que tem alguma coisa para mim lá que eu ainda não sei, mas e que eu vou atrás, né? E a minha vontade era tão intensa de vir e de ter essa vida nova, que eu decidi topar. E eu acho que uma coisa também foi importante para mim nessa decisão, que a minha decepção também foi tão grande com o corporativo, com esse mercado que eu estava, que eu falei, putz, e agora? Quais são as minhas opções? Eu posso ficar e aí procurar outro emprego. Eu tinha conhecia muita gente, todo mundo me conhecia nesse mercado, ia ser a decisão ali mais talvez responsável. Mas eu falei, não, eu não vou me deixar ficar presa nessa situação por conta de medo. Eu vou realmente abraçar. E eu evitava muito contar para mim a história de, se não der certo, eu volto. Eu coloquei na minha cabeça que isso ia dar certo. Eu falava para mim, não tem plano B. As pessoas, mas e aí, se não der certo, mas você vai voltar? Eu falava, não, essa opção não existe para mim. E muitas vezes, quando eu enfrentei muitas coisas aqui, que foram muitas, eu falava, não, eu não vou. Quanto mais os obstáculos vinham para mim, eu falava assim, não, agora vai dar certo, porque né, a minha família, eu, meus filhos, enfim. Então, eu acho que essa questão do medo e da gente não se voltar para o medo, porque o medo é uma energia realmente que te coloca numa espiral, né, de andar para trás e de ficar stuck, né, de presa numa situação. Paralisado. Paralisar, exatamente.
Ô, Ana, mas você comentou que você viria com visto L1, né, de expatriado. Daí, como tudo isso aconteceu, você pode compartilhar que tipo de visto você chegou, caso... Sim, Uhum. lógico, eu tirei um visto que chama O1, que é o de Ah, habilidades extraordinárias. E foi bem uhum. interessante porque hoje, até é legal dividir isso, porque sabendo o que eu sei sobre essa questão de visto, quando a gente está no Brasil, a gente não entende muito como isso funciona, você fala com um advogado, outro advogado, e realmente tem um conflito de interesses com os advogados quando eles estão fazendo o processo para quem está no Brasil. Não adianta, né? Então, a história do meu visto foi engraçado, foi literalmente um anjo. Eu estava, à noite, eu recebi uma mensagem no LinkedIn de um amigo que eu conhecia, mas que não era tão próximo, e ele estava me pedindo para apresentar ele para uma pessoa que eu conhecia. E do nada ele falou para mim, ele falou, você não tem vontade de vir para os Estados Unidos? Eu estou abrindo uma agência aqui, por que você não vem para cá, né? Aí eu falei, nossa, eu estou realmente nessa pauta hoje, mas eu não tenho ideia de como conseguir um visto. Eu estou no L1 com a minha empresa, e aí ele falou, não, você pode tirar esse visto que é o de habilidades extraordinárias. E eu já tinha ouvido falar desse visto para artista, para atleta, que o meu ex-marido era nadador, então eu sabia desse visto muito por conta de atleta olímpico, mas eu não tinha ideia que esse visto era também disponível para quem era de business, né? Então ele é um visto que, se você tem alguma destaque na sua profissão, seja ela qual for, se você tem um currículo consistente, tem uma série de critérios que você tem que né, tá compliant, tá de acordo. E eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, será? E aí eu conversei com um advogado, conversei com outro, e realmente eu era elegível para esse visto. Quando eu conversei com os advogados, eu conversei com 6. E até esse amigo meu, ele falou, por que você falou com 6? Eu já tinha te falado que você podia fazer, né? Mas quando a gente não sabe, enfim. E a maioria dos advogados falavam para mim, não, tenta primeiro o visto, vai para lá, né? Tenta a vida e tal. E aí depois, se você realmente perceber que você quer ficar nos Estados Unidos, você entra no processo do Green Card. E eu, na minha cabeça, falava, tá bom, um visto de trabalho é tudo que a gente precisa, né? Vou chegar lá, vou poder trabalhar, esse é um visto que você pode trabalhar para quem você quiser, né? Então, você pode trabalhar para muitas empresas, desde que você esteja no seu mercado. Então, como o meu foi por marketing, eu tinha que estar trabalhando vinculado a alguma atividade para marketing, não podia fazer uma coisa completamente diferente. E esse visto, ele é um visto que você tem que estar trabalhando, você não pode ficar mais de 3 meses sem trabalho. Então, tem algumas regras, mas ele é muito mais flexível do que o L1, porque o L1 você vê empresa a empresa, e se você termina o seu contrato por algum motivo, você perde, você tem que voltar para o Brasil. Hoje, qual é o meu aprendizado? Hoje eu sei que eu deveria ter feito direto o Green Card e não o visto. Porque não sei se eu estou errada, Ana, me corrija, mas esse visto ele não proporciona o Green Card, ou é um caminho mais complicado, né? Você tem que depois, você renova esse visto a cada 3 anos, e você, em algum momento, você pode aplicar para o Green Card, mas é como se você ressubmetesse todo o seu processo novamente, né? Você tem que construir um case da sua profissão, de provar para os Estados Unidos o porquê que você é um profissional de destaque na sua profissão. Então, você tem que provar coisas do tipo, a sua remuneração é maior do que a média do mercado, você tem cargos altos, você faz parte de alguma, no meu caso, por exemplo, como eu fui presidente de um comitê dentro de uma associação, que era uma associação, né, chave no mercado, isso foi muito bom para mim. Então, eu tinha muita presença na mídia, tem uma parte de cartas de recomendação que é fundamental. Então, quanto mais pessoas importantes dentro da sua área você tem para te recomendar, mais forte o seu caso fica. Então, no meu caso, por exemplo, você tem o seu histórico no Brasil, e aí você vem para cá, você começa a trabalhar aqui. Depois, se você tem que recontar essa história, o ideal seria que você também tivesse uma história muito forte aqui nos Estados Unidos, porque aí você junta uma coisa com a outra. Né? No meu caso, como as coisas também mudaram, eu mudei de carreira e etc., esse processo não foi tão simples, porque eu tive que me basear muito ainda no meu currículo do Brasil para conseguir fazer a transição daqui para o Green Card. Então, e assim, caro, né? É um processo caro, está ficando cada vez mais caro.
Então, hoje, com a experiência que eu tenho e o meu caso, na época, eu teria feito direto ao Green Card. Assim, a gente chega aqui com visto de trabalho, nem sempre o visto é suficiente, principalmente no mercado corporativo, porque você começa a aplicar para vagas e etc. E aí vem aquela pergunta: mas em algum momento você vai precisar de uma ajuda transitar no seu estado imigratório? Você vai precisar de um apoio da empresa? Sim, em algum momento, se você vem com visto, isso vai acontecer. E aí, se eles estão te julgando, né, perto de outros profissionais que já têm o green card ou que têm uma outra situação, óbvio que eles vão, né, assim, dar prioridade para o outro lado. Então, acho que esse foi um pouco o meu aprendizado com o visto. Uhum. E também é importante, né, pontuar agora que você não migrou sozinha, você veio com filhos, né? Isso muda totalmente Sim. essa equação. Mesmo com visto, planejamento, estrutura, existe esse lado invisível, que é o emocional, o cotidiano, e as escolhas aí que muitas pessoas não conseguem ver. E Sim. qual que foi o seu maior desafio, né, em migrar com filhos? E o que pesou para você, assim? Eu vou te falar que, assim, o baque que eu tive da empresa foi grande, mas para mim o meu maior desafio, sem dúvida, foi a adaptação dos meus filhos. Assim, eu não esperava que ia ser tão intenso. Eu acho que no Brasil, assim, eu sou daquele a favor do tipo de maternidade, paternidade, assim, eu sempre fui nessa de que, eu sei o que é melhor para meus filhos, né? Eu sei o que é melhor, então eu tomei a decisão de colocar eles numa escola bilíngue desde cedo, todas as decisões ali como mãe, etc, até porque eu fui divorciada eu me divorciei quando eles eram bem pequenos, mas a gente sempre foi muito parceiro, eu e o pai deles. Então eu sempre tomei a liderança, mesmo do jeito que eu era CEO da empresa, eu era CEO de casa, de, né, decidir tudo da vida deles, o que era melhor para eles. Só que eles estavam chegando numa idade desafiadora, que era o começo da adolescência. Então, eu acho que se eu tivesse vindo um pouquinho antes, teria sido mais fácil. Um pouquinho menores, né? Meu filho estava com 13 e a minha filha com 11. Então, ele, principalmente, estava acabando de entrando, né, na adolescência, nessa fase, assim, super crítica, e ele me odiou. E eu lembro que quando eu vim para San Diego na primeira vez, e eu me apaixonei pela cidade, pelo lugar e tudo, e meu filho sempre foi uma pessoa super outdoor, assim, super de natureza, de praia, eu falava, nossa, isso aqui vai ser a cara dele. E ele teve a reação completamente inversa, assim, ele foi bem difícil, e aquilo me estabilizou bastante. Então, o tempo todo eu tinha que ficar, né, me relembrando, tá bom, mas por que eu tô aqui? Qual é o propósito dos meus filhos? Porque eles foram, acho que a principal decisão minha de querer realmente mostrar uma vida diferente para eles, mais segura e tudo mais. Então, o tempo todo eu tinha que estar me relembrando, tá bom, deixa eu assumir de novo, por mais difícil emocionalmente que seja, eu sei que eu estou fazendo uma coisa boa para eles, né? E a minha conversa com ele, já porque ele já estava entrando numa idade mais, né, um pouco mais avançada, e eu falava, você não entende o que está acontecendo agora, mas confia, né? E assim, eu te dou a oportunidade de você conhecer o que é essa vida aqui. Se isso vai ser para sempre, a gente não sabe, não está escrito nas pedras, mas se dá a oportunidade, né, de conhecer, de ver o que tem aqui para a gente. E o Covid veio logo depois. Então, essa era uma coisa que eu, óbvio, não esperava. Ninguém esperava que o mundo ia derreter como derreteu. Então, esse foi um fator que eu não, né, não veio ainda logo depois. Meus filhos chegaram. Eu vim em julho de 2019. E eles ficaram no Brasil por conta de eu ter vindo sem trabalhar. A gente decidiu que eles iam ficar 6 meses no Brasil e eu ia vir antes. E eu ficava indo e voltando. E eles vieram em dezembro. E um mês depois veio o lockdown. Então, a gente teve um mês de uma vida normal e aí veio o lockdown da pandemia. Então, sem dúvida, foi a questão dos filhos é uma coisa muito importante, assim, da gente segurar esse emocional, porque, obviamente, né, eles têm uma fragilidade muito maior do que a gente. E eu acho até importante trazer um pouquinho aí desse período, porque foi um período de instabilidade para todo mundo, Sim, né? Não era todo mundo que estava pronto. E querendo ou não, havia aí um planejamento da sua parte, né? 6 meses eu vou sozinha, nos próximos 6 meses vocês vêm, né? A família vem para a gente seguir. Como é que foi aí para você lidar com uma flexibilidade nessa mudança de planejamento?
essa líder forte, não só no mercado, mas dentro de casa, mas no momento que o próprio mundo estava meio que tirando um pouco aí o nosso chão, Sim. né? Sim. Eu acho que eu fui buscar o meu treinamento aí de lidar com crises, né? De lidar com o inesperado e, e sem dúvida, quando você tem, né? Porque quando a gente está no nosso próprio país, você sabe muito mais os caminhos, né? Da onde percorrer, a gente tem uma rede de apoio muito maior. Então, no lado pessoal, quando você tem filhos, normalmente você está mais perto, se você não está super perto da sua família, você tem acesso à sua família mais fácil, né? A gente tem uma vida no Brasil, muitas vezes, com pessoas trabalhando em casa, com assistente, com babá, com isso, com aquilo, você tem uma estrutura, e você vem para cá e você não tem ninguém, você não tem família, você não tem... Eu conhecia poucos amigos aqui, mas essa tua estrutura de suporte, ela não é mais a mesma. E no lado profissional, acho que eu fui buscar essa minha agilidade de, ok, como que eu lido com uma crise? A minha cabeça de CEO da época, liderando uma empresa, era assim, né? Quando vinha uma quebra de contrato, uma situação inesperada do mercado e etc., eu tinha que lidar com essas crises e foi o que eu tentei trazer para a minha vida aqui também. O Covid, sem dúvida, foi todo mundo, todos nós tivemos aí, as vidas se transformaram nisso, e eu tentei tirar o lado positivo da pandemia, né? Então, eu tive uma situação até engraçada, pessoalmente, para dividir, que foi o meu ex-marido, pai dos meus filhos. Ele entrou em pânico, óbvio, né? Quando o mundo começou a dar aqueles sinais que aquilo tudo ia acontecer. Eu lembro que ele ia vir para cá para visitar as crianças, e ele pegou o último voo do Brasil para os Estados Unidos. Era o último voo São Paulo-Los Angeles. E aí ele me ligou do aeroporto chorando. Ele falou: o que está acontecendo? O aeroporto vai fechar. Se eu pegar esse voo, eu não vou voltar. Aí eu falei: bom, vem, e depois a gente vê o que faz. E aí ele ficou preso aqui durante 3 meses. Então foi quase que um reality show de morando com seu ex-marido depois de tantos anos. Mas, assim, eu acho que a gente tentou, enfim, essa união da família, sem dúvida, foi muito importante nessa crise de, ok, agora a gente está no barco juntos, vamos ter que passar por essa situação, né? E, para mim, a pandemia acabou sendo uma oportunidade de ainda estar em contato muito com o Brasil, que era a rede que eu tinha mais imediata, né? Então, como a pandemia acabou fazendo com que todo mundo trabalhasse remotamente, todo mundo estava preso dentro de casa, eu falei: bom, essa daqui, então, vai ser o meu plano provisório, né? Como é que eu posso, então, continuar trabalhando para o Brasil, enquanto eu estou fazendo essa transição aqui, entendendo como o mundo vai se adaptar a essa mudança toda. Então, foi mais ou menos por aí. Ou seja, foi um período de se adaptar e procurando meios de fato ir se adaptando e se recriando, né? Se reinventando. Sim, 100%. E hoje, né, qual o erro assim mais comum que você vê em quem migra com a família achando que só o visto resolve? Olha, eu acho que tem 2 coisas que, para mim, eu estava mais ou menos preparada, mas eu acho que é o meu maior conselho, assim, para quem está planejando essa mudança. A primeira é, sem dúvida, uma reserva financeira, sem dúvida, né? Assim, a vida que a gente gasta dinheiro, o dinheiro aqui fora, principalmente nos Estados Unidos, eu acredito que a Europa também, a gente coloca o dinheiro em coisas diferentes do que no Brasil. Eu lembro que um amigo meu no Brasil me falou isso e eu não conseguia entender na época. Ele fala: o dinheiro que a gente gasta aqui fora do Brasil, ele vai em caixinhas diferentes, né? Por exemplo, a gente no Brasil está acostumado com as escolas que são super caras. A gente gasta muito com a educação dos filhos desde pequenos, a gente gasta muito durante a vida. E aqui você chega, as escolas são públicas, as boas escolas, né, são todas públicas. Então, o dinheiro vai em caixinhas diferentes e a gente demora um pouco para entrar nesse ritmo de como a gente coloca o dinheiro aqui. Então, sem dúvida, uma reserva financeira entre 6 meses e 1 ano é imprescindível. Porque a gente demora um pouco para acostumar realmente o quanto o custo de vida vai custar aqui. Seria maravilhoso se você já viesse trabalhando, já viesse com um contrato, etc., mas a maioria das vezes não é assim que acontece. Então, é importante, sim, você ter uma reserva antes de vir.
E a segunda coisa que eu acho que a gente pode começar também a fazer antes de mudar é investir em rede de apoio e relacionamento. Quem você pode conhecer, quem você pode se conectar. Obviamente que a comunidade brasileira é a primeira que a gente tem acesso, né? A comunidade brasileira, a comunidade de latinos. Não que você vá depender a sua vida disso, e eu acho que você realmente, né, segue a sua vida fora do Brasil quando você se conecta com a cultura local, mas essa é uma ponte muito importante. É se conectar com pessoas que já passaram por isso, e ter uma rede de apoio, porque você nunca sabe quando você conhece pessoas novas, você nunca sabe exatamente aonde você pode se levar por elas, né? Mas eu acho que essas duas coisas são muito, muito importantes, a parte financeira e a parte de relacionamento, sem dúvida. Eu também concordo. Eu não sei você, mas eu acho que desde a decisão que eu tomei de migrar, no Brasil mesmo, eu já tentava fazer essas conexões online. Então, tipo, eu seguia pessoas que moravam aqui nos Estados Unidos pelo Instagram, entrei em grupos de brasileiros no Facebook, e isso tem me ajudado muito, porque aonde eu ia morar, eu ficava, tipo, pesquisando apartamentos, Uhum. para alugar, então carro para alugar no começo até eu comprar. Então você vai fazendo essas conexões, né, que vai te ajudando, te indicando e vai abrindo portas e oportunidades, né? Concordo. Com certeza. E a gente se surpreende como as pessoas estão disponíveis para ajudar, para dividir. Eu acho que o começo é tão desafiador, e eu tenho totalmente esse sentimento hoje. Quem eu posso ajudar a encurtar o caminho quando chega, com certeza, porque eu conheci algumas pessoas aqui, pessoas que eu conheci há muitos anos, mas que eu achava que o meu porto seguro ia vir dessas pessoas, e no fim não veio tanto. Então, para mim, foi crucial desenvolver novos relacionamentos, novas relações, né? O meu primeiro passo aqui, até porque eu vim alguns meses antes da pandemia, foi procurar grupos de network brasileiro, grupos de profissionais brasileiros. Então, quem eram as pessoas que promoviam aqui eventos, né, e movimentos que eu pudesse me conectar. Então, eu investia 100% do meu tempo em conhecer pessoas, em estar nesses lugares, senão você se fecha na concha e as coisas não acontecem. Sim, e fico pensando aqui, né, que essa questão da mudança de país realmente ela é um lugar de reconstrução. Mas no seu caso, houve uma camada maior de reconstrução, porque você já sabia que tinha uma parte da reconstrução, mas ainda assim a vida veio e te desafiou nesse lugar de vamos reconstruir aí um pouco mais. Então você mudou de área, você se reconstruiu numa questão de credibilidade profissional e um mercado novo. Sim. Então você sai do marketing e começa a atuar no mercado financeiro. O que te fez enxergar que essa virada era possível? Então, essa história das finanças aconteceu da seguinte forma. Eu tinha MBA de finanças no Brasil, né, por conta da posição que eu tive e tal. Acho que 2015, 2016 foi onde eu fiz o meu MBA, mas a minha cabeça era 200% corporativa, né? Eu fui treinada para o corporativo, para liderar a empresa e tudo mais. Eu nunca na minha vida tinha pensado em empreender. Eu era aquela que falava para mim, não, empreendedorismo não é para mim, a gente fala no Brasil, né, cara crachá, e vou vestir a camisa da empresa e tal, até porque a condição que eu tinha nessa empresa que eu trabalhei muitos anos, eu me sentia como dona praticamente, né, e era uma posição, assim, de muita confiança e tudo mais, então eu me comportava daquela forma. Então para mim eu falava, eu acho que é um mundo ideal porque eu atuo como uma empreendedora, mas com o dinheiro da empresa, né? Era um pouco a minha cabeça. Enfim, vim para cá, aconteceu tudo isso. Aí, no meio da pandemia, por conta de eu estar trabalhando remoto, eu estava fazendo alguns trabalhos para o Brasil, por conta da pandemia e etc. E já que estava todo mundo trabalhando em casa, e aí, numa reunião com o Brasil, numa empresa de um amigo meu, a gente estava participando de uma concorrência com a Coca-Cola. E conheci um brasileiro nessa reunião que estava aqui na Coca, que era diretor, era VP na época da Coca-Cola, de uma área daqui, nos Estados Unidos. E a gente se conheceu nessa reunião, enfim, alguém falou para ele ali que eu tinha muita influência na América Latina, porque eu trabalhava com a América Latina toda nessa empresa anterior. Bom, 15 dias depois, esse cara me manda uma mensagem e ele falou, Ana Paula, eu tô com uma vaga na Coca-Cola no Brasil, nos Estados Unidos, e eu preciso de alguém para ontem, e eu posso ter esse headcount no México, posso contratar uma pessoa lá no México. Você conhece alguém? Aí eu falei, eu.
Aí eu falei, não, eu. Aí ele, mas você tá no Brasil? Eu falei, não, eu tô na Califórnia. E aí que a coisa aconteceu, que foi realmente assim, tá na hora certa, no lugar certo, né? E hoje, olhando lá para trás, eu acho que foi muito assim, do movimento mesmo. Se você, né, você não tá na situação ideal, você não tá no seu emprego ideal, na coisa ideal, é isso. Coloca a energia para você conhecer pessoas e se expor, porque aí as coisas vão acontecer. Eu não esperava que essa conexão ia vir com o trabalho do Brasil, mas ok. E aí foi aí que eu fui para trabalhar na Coca. E eu estava envolvida mais ou menos no mesmo ambiente do que eu trabalhava no Brasil, mas numa cadeira diferente. Então ali foi, acho que, um primeiro step de uma mudança, porque no Brasil eu liderava uma empresa que fazia outsourcing, né? A gente contratava equipes de execução para empresas de tecnologia para o ponto de venda, para o varejo. E a gente usava a tecnologia para isso. E nessa posição na Coca, a gente estava do lado de desenvolver essa tecnologia. Então já era uma coisa diferente para mim, mas eu estava de novo no meu ambiente comum, dentro de uma empresa, e eu precisava dessa. Foi muito positivo para mim ter essa experiência aqui nos Estados Unidos, entender como uma companhia funcionava, entender toda a parte de contratação, de pagamento, de tudo, assim, foi realmente uma experiência muito, muito importante para mim, para eu entender mais o mercado aqui. Mas eu acho que no meu coração, aquela quebra que eu tive com a empresa, que eu cresci a minha vida toda, foi tão forte que é como se eu tivesse encarando essa nova experiência, mas com o pé atrás. E assim, putz, eu vou pegar tudo que essa experiência tem para me dar, mas como é que eu posso usar isso ao meu favor? Porque eu não vou me colocar novamente numa situação frágil daquela forma de deixar uma empresa decidir a minha vida dos meus filhos novamente. Né? E aí que junta, assim, a gente vai entre o nosso pessoal e o profissional o tempo todo, né? Sempre. E ainda mais uma mudança assim de país que você percebe que o tempo todo, todos os meus passos, tudo que ia acontecer para minha família ia impactar diretamente a vida dos meus filhos, né? E eu já tinha provocado uma mudança radical uma vez, então eu tinha que ser muito responsável ali com eles. Então eu fui para a Coca, né, abracei essa experiência, mas a minha cabeça ela estava num outro ponto dizendo eu não vou ficar 100% aqui, eu tenho que ter uma segunda fonte de renda, eu tenho que ter um projeto paralelo, né? Como é que eu consigo equilibrar duas coisas ao mesmo tempo para construir alguma coisa para mim? Então, de novo, foi uma intuição muito grande, não foi uma coisa totalmente, né, elaborada. E quando eu cheguei aqui, eu tive uma experiência muito ruim no meu primeiro ano com essa parte de taxes, de contabilidade, de entender como essas coisas funcionavam aqui. Eu fui atrás, né, de um escritório meio brasileiro, meio americano, achando que eu vou estar segura, porque esses caras sabem como lidar nos outros países, e eu tive uma experiência terrível, a ponto de ter chegado uma carta da IRS, que é da polícia, né, do órgão daqui, com uma conta enorme de imposto que eu devia, e eu falei, calma, da onde isso está vindo, que eu não tenho nem renda de aqui. Então, essas situações que a gente passa no começo foi me dando um empurrão para eu tenho que entender como isso funciona aqui. Eu não vou me colocar na situação de refém, de deixar essas coisas acontecerem. Então, assim estava a minha cabeça, né? Eu estava na Coca, dedicada para aquilo, muito frustrada com o ambiente corporativo de maneira geral. O meu primeiro passo era, quero ter uma segunda fonte de renda e preciso entender dinheiro aqui, como o dinheiro funciona aqui. Eu sabia como funcionava no Brasil, mas não sabia aqui. Então, era assim que estava o meu emocional e o meu ambiente. E nessa época eu fui buscar entender como o dinheiro funcionava e eu vi que era muito complicado, que não existe. Você vai no banco, eles falam uma coisa, você vai em um outro lugar, eles falam outra, aí você vê nas redes sociais, você começa a ouvir como chamam as contas aqui, é tanto código, tanta sigla, que você fala, nossa, por onde eu começo? E é engraçado que os Estados Unidos ele tem um perfil muito diferente do Brasil. No Brasil, qualquer lugar que a gente vá, coisa que a gente quer saber, sempre tem alguém para explicar. Né? Tipo, a gente tem site, tem portal, tem um esforço enorme nas ferramentas brasileiras de você se autoeducar, principalmente online, mas o brasileiro tem essa coisa de ir conversar com alguém, né? Vem aqui, me explica como acontece. Você chega num consultório, tem alguém lá para pegar seu documento, para fazer você entrar. Aqui não, aqui é tudo autoatendimento 100% em tudo quanto é lugar. Então, se você não vai atrás, se vira, totalmente, tudo, tudo, tudo.
Então, você tem que desenvolver isso de realmente ir atrás. Então, era nesse lado que eu estava navegando, tentando entender sobre como eu construía a minha vida financeira aqui. No momento que eu tomei a decisão, é aqui que eu vou ficar e é aqui que meus filhos vão ficar, como eu começo a guardar dinheiro para eles, pensar na minha aposentadoria. Eu fiz uma mudança enorme na minha vida. Agora eu já tirei meu pé do Brasil, eu já não posso mais contar com a minha vida vindo de lá, até porque a moeda é muito diferente. Então, como que eu começo a construir tudo isso aqui? Então, o finanças para mim veio dentro desse contexto, que eu estava tentando responder essas duas coisas. Quando eu tive contato com essa questão da educação financeira, eu me coloquei no lugar da pessoa que estava atrás dessas informações. Eu falei, putz, tem uma brecha muito grande aí, porque eu tenho certeza que muita gente se sente como eu, né, não sabendo como trafegar, tendo uma dificuldade enorme de descobrir esses caminhos. E eu falei, é por aí que eu vou, é isso daí que eu vou começar. E aí eu comecei em paralelo. Então eu estava na Coca, tinha lá o meu 9 a 5, né, meu crachá, que era uma loucura, uma empresa gigante americana, né, aquele ritmo do corporativo insano, e aí entra as barreiras de idioma, de conhecimento local, né, de como as coisas funcionam, que eu estava aprendendo ali como a me virar, e ao mesmo tempo criando uma coisa em paralelo. E eu fiquei quase 4 anos nessa vida dupla, né, continuando ali no corporativo, que era o meu lugar comum, mas abrindo uma coisa para mim. Então, foi aí que o mercado financeiro entrou aqui de vez na minha vida e foi o meu pontapé para criar o meu próprio projeto e começar a empreender aqui. Ana, e como foi construir, né, essa credibilidade em um novo mercado, sendo imigrante e, ao mesmo tempo, vindo de outra área? Sim. De novo, eu acho que a principal chave para mim foi relacionamento, foi expandir a minha rede de contatos, né? Eu me apropriei com certeza da bandeira brasileira no começo, né? De como eu podia dividir a experiência que eu tive com a minha dor, né? Do que foi desafiante para mim e surfar nesse mercado aqui, entender sobre essa parte da vida que é tão importante, para me conectar com brasileiros ou imigrantes que estavam vivendo a mesma situação. Né? Então, eu me coloquei como uma posição de me especializar cada vez mais nesse assunto e, ao mesmo tempo, dividir essa história com as pessoas que tinham né, as mesmas dores que eu. Com certeza, eu tive que me apoiar com pessoas experientes, né? Quando você está no meio de uma transição, mesmo num outro país onde as pessoas não te conhecem tanto, quando você tem uma base sólida por trás, uma chancela, um logo, né? Alguém que te credencie, isso é vital para você poder fazer essa ponte, né? Então, no meu caso, eu me associei a uma empresa que era uma empresa muito grande que existe aqui nos Estados Unidos, que é a World Financial Group. Então, eu me hospedei dentro dessa ecossistema, eu usei muito dessa credibilidade de pessoas que tinham muita credibilidade também nessa área para eu poder fazer essa ponte. Então, foi assim que eu fiz esse movimento no começo. Óbvio que é um trabalho, né, que você começa de formiguinha, mas eu acho também que a gente, quando faz essa mudança de país, a gente tem uma resiliência tão grande, a gente cria uma força tão grande que isso transparece, né, quando a gente implementa alguma coisa com seriedade, com essa paixão. Então, foi mais ou menos assim que eu fiz a minha transição. Eu fiquei agora até curiosa. Você podia compartilhar aqui com a gente um momento, você se recorda, que você percebeu que essa transição, né, essa reconstrução profissional de fato estava acontecendo nesse novo mercado? Sim, eu acho que porque quando eu comecei a fazer essa, né, o meu primeiro passo foi, ok, eu tenho essa dor, eu estou aprendendo isso, deixa eu dividir, né? Então, deixa eu dividir, deixa eu fazer com que essa comunicação aqui aconteça. Mas eu estava me colocando muito numa posição de, eu acho que esse business é relevante porque muitos brasileiros têm essa mesma dor que eu. Quando eu sentei com o primeiro americano, quando eu tive meu primeiro cliente americano, que eu sentei e eu tive aquela resposta, né, de como primeiro que assim, você se apresentar, isso é interessante, quando você está numa transição de carreira,
Quando você ainda está inserido naquele seu network, nas pessoas que te conhecem dentro de um crachá, né, dentro de um chapéu, ele é mais difícil de você se apresentar com um novo chapéu, né? Você tem que se provar milhões de vezes mais de por que eu vim do A para o B e agora eu sou a nova pessoa. Quando você consegue fazer agora a transição para o seu mercado que você não conhece, aí a coisa começa a mudar, que você já começa a se apresentar como essa nova pessoa. Né, você usa, então, hoje, óbvio, eu uso muitas coisas da minha história, que eu sei que me formaram como profissional, como pessoa, minha integridade, minha ética de trabalho e tudo mais. Mas quando eu hoje consigo me apresentar já diretamente como a especialista em finanças e não mais como a pessoa que mudou de carreira, aí o jogo muda. Então, quando eu tinha essa crença na minha cabeça que, ok, eu estou aprendendo uma coisa valiosa que eu vou dividir com a comunidade brasileira. E quando eu tive a minha primeira experiência, que eu sentei com um americano, eu falei, nossa, tem muita coisa que esse cara não sabe que eu sei que ele não sabe. Como pode? Né? Ele foi criado aqui, cresceu aqui, e hoje eu tenho um conhecimento que eu posso dividir com ele e que ele está vendo um super valor. Então, aí que foi a minha chave eu falei, putz, tem uma coisa muito especial aqui, realmente, de poder dar valor para a comunidade americana e não só para a comunidade brasileira. Então, acho que foi aí o meu clique de é isso que eu vou seguir para minha vida. E como foi esse trabalho, assim, de construir essa nova narrativa, né? Porque não é só falar, você tem que internalizar mesmo esse novo Sim. papel, né? Sim. Exatamente. E assim, e foi um desafio porque eu tinha essa vida tripla, né? Eu tinha a Coca, que também que me exigia muito. Era uma divisão de tecnologia, então a gente era muito envolvidos com Índia, China, uma cultura completamente diferente, sotaque, tudo esse desafio todo assim de trabalhar nessa parte, desenvolver essa identidade nova que eu estava me formando e toda a parte pessoal dos meus filhos na adolescência, né, também seguindo o caminho deles, que foi uma história aí também muito intensa, até eles irem para a faculdade, que os dois agora estão na faculdade. E eu acho que, de novo, assim, a minha estratégia foi me grudar com as pessoas que já tinham feito esse caminho, né? De me grudar com pessoas experientes, assim. Eu acho que a gente tem que ter também uma humildade, né? De, ok, eu sei esse tanto, essa pessoa sabe esse tanto, deixa eu encurtar meu caminho aqui e eu vou me juntar com essas pessoas. É aquela coisa assim, se você é a pessoa mais inteligente da sala, tem alguma coisa errada, né? Você tem que estar dentro de uma sala que você não sabe tanto para você fazer esse push. E para mim poder estar junto, eu procurei cada vez mais estar dentro de rodas de empreendedores. A minha vida toda foi corporativa, né? Foi pensando nas empresas, foi pensando como a empresa podia crescer, como o produto podia crescer. Era muito esse treinamento de você tem, né, dentro da empresa. Quando eu comecei a estar nessas salas de empreendedores e ver como essas pessoas pensavam, foi aí que eu consegui encurtar o caminho mais rápido, né? De realmente, assim, tentar ser uma esponja de como esses novos ciclos funcionam para você começar a mudar a sua identidade. Se você não se provoca a estar num ambiente completamente diferente, vai ser muito difícil você transicionar para algo muito diferente. Mudar a mentalidade, né? Então é bem. Sim. E no começo, Ana, assumir a autonomia foi quase que uma necessidade, mas o plano mudou, o cenário era incerto e você precisou assumir mais controle da própria trajetória. E com o tempo, essa decisão deixou de ser uma reação ao contexto e virou um modelo de carreira. Em que momento você percebeu que não queria mais voltar para esse modelo corporativo tradicional? Sim. Foi interessante isso, porque, de novo, foi uma loucura ter ficado nesses dois mundos ao mesmo tempo, mas sem dúvida foi o que eu precisava da estabilidade de um lado, né, financeira, para também poder ter a minha vida, né, segura aqui e poder transitar para esse outro lado. Mas a oportunidade que eu tive de fazer essas duas coisas ao mesmo tempo foi o que me deu dia a dia a comparação. Aonde eu posso chegar aqui daqui a 5 anos, onde eu posso chegar aqui daqui a 5 anos? Né? O que uma pessoa da minha idade, na minha carreira, no estágio da minha carreira, chegando num país diferente,
Porque muda completamente quando você está, obviamente, dentro do seu local, né, de segurança. Então, eu olhava para o meu chefe, por exemplo, na Coca, e eu falava, putz, quanto mais ele ganha do que eu? Né? Como é o caminho corporativo aqui? Se eu for realmente querer mudar minha vida financeira, ter independência financeira aqui, ter o sonho americano, né? A vida americana que a gente quer. Quanto tempo vai demorar para eu conseguir dentro dessa corporação? Vai ser possível eu conseguir ou não? Né, a gente começa a esbarrar em coisas tão, assim, até engraçadas para não dizer outra coisa, mas, por exemplo, você chega aqui, aí você vai para uma empresa americana, meu primeiro contrato na Coca, eu tinha 4 dias de férias. 4. A gente sai do Brasil de 30 dias de férias e vem para cá e tem 4. Aí você fala, como pode, gente? Essas pessoas, né, assim, e aí a questão de aumentos, a questão de avaliação, né, todo o formato de uma empresa americana, de uma situação aqui, e é aquela coisa, no Brasil você trabalha para um corporativo, como eu trabalhei muitos anos, se você é demitido, se você perde emprego, você tem fundos de garantia, você tem aviso prévio, financeiro, seguro. Tem um monte de coisa que até quando você vai ser mandado embora, você tem um colchão e uma segurança. Aqui, o jogo é outro. Né? Se você está dentro de uma empresa e por algum motivo isso não funciona, na sexta-feira você é comunicado, segunda-feira, boa sorte. Né? Então, você começa o tempo todo a ver como as coisas funcionam, você fala, peraí, é uma segurança disfarçada, né? Porque você não está exatamente seguro. Eu lembro que quando eu falava para as pessoas, eu trabalho para a Coca-Cola, aquilo era um status de, nossa, você trabalha para a Coca, que legal. Eu falava, sim, é legal, mas, né, eu sei que isso pode mudar de um dia para o outro. Então, comparar isso com o que eu estava construindo foi me dando esse material todos os dias, né? Então, aqui, eu posso realmente mudar minha vida se eu for o quanto financeiramente eu posso alcançar aqui, o quanto de liberdade eu posso ter na minha vida, por exemplo, agora que meus filhos vão para a faculdade, né? Geograficamente, está geograficamente disponível para eles, trabalhando remotamente, podendo estar aonde eu quiser estar. Então, essas coisas foram ficando muito nítidas para mim, dia a dia, do que eu ia conseguir dentro de um ambiente ou no outro, ou aonde eu ia conseguir ter mais controle da minha vida, do meu futuro, se era num ambiente ou no outro. E aí, cada vez mais, as respostas foram vindo para cá. Não é uma transição fácil, óbvio, quando você transita para você assumir autonomia, a sua renda depende somente de você, óbvio que é assustador, porque, de novo, você tem que ter um colchão, de novo, você tem que ter um planejamento ali para, tá bom, como é que eu abro mão dessa renda aqui, que é garantida, para assumir um risco de liderar um negócio que vai depender daquilo que eu produzir, daquilo que eu for estruturar daqui para frente. Mas eu acho que eu tive essa oportunidade de olhar as duas coisas dia a dia e essas respostas foram vindo cada vez mais intensamente para mim. O que mudou na sua definição de segurança profissional depois de todo esse processo que você viveu? Eu acho que, sem dúvida, não que eu não pudesse ter feito essa mudança no Brasil, eu acho que ela deve acontecer para algumas pessoas também, esse movimento do corporativo para o empreendedorismo, sem dúvida. Mas aqui, os Estados Unidos, eu fui cada vez mais me dando conta que esse é um país que dá muito suporte para o empreendedorismo, muito mais do que no Brasil. Então, quando a gente vem do Brasil para cá, de novo, eu precisei dessa estabilidade, foi ótimo para mim, eu sou super agradecida pela essa experiência que eu tive no corporativo aqui, mas esse é um país que dá muito suporte para quem quer ser independente. Eu comecei a perceber que se eu continuasse construindo a minha vida trabalhando para empresas, trabalhando para os outros, eu ia sempre ter um teto, a minha vida sempre ia ter esse teto. E acho que foi isso que eu comecei a ficar angustiada de, peraí, eu posso ter um caminho onde eu não tenho um teto, onde eu posso realmente construir uma outra vida, né? Eu posso escalar, eu posso me multiplicar para que eu tenha realmente uma vida diferente. Hoje, no formato que eu trabalho, eu acho que eu passei por algumas fases, né? Então, quando eu fiz esse movimento para trabalhar com finanças, eu tive essa primeira fase de ser um self-employed. Então,
eu sou em português, uma profissional independente, né? Então, eu tenho uma habilidade e eu vou atender os meus clientes e eu tomo controle e eu sou a pessoa agora vendendo, né, o meu conhecimento e tudo mais. Depois, eu passei para a fase de, ok, se eu também ficar só nesse ritmo, eu tenho um limite de horas por dia. Eu vou trabalhar 8, 10, sei lá, 12 horas por dia, insanamente, mas eu também vou ter de novo um ceiling. Então, eu também tive esse aprendizado de, ok, também como business owner, como trabalhar independente, em algum momento eu vou atingir esse teto de novo. E agora eu estou na fase de, ok, como eu saio disso para expandir e que isso torne, né, uma proporção totalmente diferente. E esse mercado que eu estou, ele me possibilita isso. Então, hoje, qual que é o meu movimento? Eu quero ensinar pessoas e me conectar com pessoas que querem fazer o mesmo movimento que eu fiz. Né? Então, da mesma forma que eu aprendi isso com alguém e desenvolvi uma nova habilidade, entrei no mercado e comecei a me tornar especialista nisso, me propagar, agora eu sei que eu posso fazer isso para outras pessoas novamente. Né? Então, é essa forma que eu estou fazendo agora para eu poder escalar e para, de novo, poder esse salto sem teto, né? Que eu sei que é isso que é o meu caminho, que é a minha próxima fase agora. E é bem interessante porque o brasileiro vem com uma cultura de segurança atrelada ao emprego, né? Ao negócio. E o que você está trazendo é que, na verdade, você é responsável pela sua 100%. autonomia, pela sua segurança. Você constrói tudo isso. Sim. E, além de você construir, você tem todo um aporte, né? Da estrutura, da cultura em si, para te fortalecer nesse lugar. Sim. Que aí eu acho que entra muito a cabeça do americano, que a gente aprende muito quando a gente chega aqui. Né? O americano, ele é engraçado, assim. O meu ex-marido no Brasil, ele tinha uma frase que ele era também totalmente inserido no mercado de empresa americana, tal, e ele falava uma coisa que eu não entendia antes de eu vir para cá, que ele falava assim, sabe qual a diferença do brasileiro e o americano? O americano lava o próprio banheiro. Ele falava assim. Aí eu falava, o que isso significa? Né? E aí eu fui entender isso quando eu cheguei aqui, que o americano, mesmo americano que está numa superposição, que tem dinheiro, que você olha, você tem uma vida, fala, nossa, tem uma vida uau, ele faz coisas que o brasileiro não está acostumado. Né? Então, a nossa cabeça, a nossa energia começa a mudar quando a gente chega aqui, aí você tem que arrumar a casa, você tem que fazer comida, você tem que fazer tudo, porque você não tem quem faça. É o chegar no gas station e você coloca a sua própria gasolina e você lava o seu carro. Eu nunca tinha lavado meu carro no Brasil, nunca, né, assim, essa era uma vida que eu não conhecia. Quando você começa, e parece bobagem, mas isso depois se reflete total no seu ambiente profissional. Porque você começa a ser muito mais autônomo naquilo que você faz. Você começa a perceber que você fala, se eu for depender de alguém para fazer, eu vou ficar estagnado. Então, é quase que uma preparação psicológica. Você começa a ficar tão alto, né? Faz tudo e aprende tudo. Assim, você quebra... Outro dia eu estava na farmácia e aí eu vi assim no check-out, tinha uma besteira, assim, mas tinha um negocinho para você consertar o óculos, quando quebra o óculos, para você mesmo consertar. Eu falo, gente, nunca no Brasil uma pessoa faria isso. Né? Você quebrou seu óculos, nunca você ia lá comprar o negocinho para... Você vai parar numa ótica, você vai pedir para alguém fazer e você vai pagar, porque você não vai fazer isso sozinho. Então, o americano é treinado dessa forma desde muito novo. Então, acho que é por isso que o pensamento empreendedor aqui é tão forte, porque você já vai sendo criado a ir com as próprias pernas e fazer, né, em transformar aquilo em ouro. Você pega e fala assim, poxa, eu tenho esse conhecimento, por que eu vou me contentar e ficar dentro de uma caixinha que vai me limitar? Tudo bem, eu posso ter uma segurança aparente, mas eu posso ser muito mais do que isso. Acho que foi isso que eu aprendi. Né? Se eu quisesse continuar no corporativo aqui, eu sei que eu ia conseguir, eu sei que eu ia me trafegar, se não fosse a Coca, ia ser outra. Eu lembro quando eu pedi demissão da Coca, e minha mãe falou, você não vai para a Pepsi, não? Eu falei, não! Eu falei, não é isso que eu quero. Mas eu acho que o ambiente aqui, se você for inteligente o suficiente para se abrir, para receber isso, e permitir receber isso, o environment, né, o ambiente vai te colocando cada vez mais nessa situação. Né? De novo, não deixar o medo
te controlar a ponto de que, eu preciso dessa segurança e esse salário todo mês, porque isso não é verdadeiro, muda sim. De um dia para o É uma outro, falsa segurança. exatamente. Hoje, com o que eu faço, né? Então, eu sento com as pessoas, eu falo de dinheiro, eu faço um planejamento de dinheiro, eu vejo isso todos os dias, né? Americanos, ou brasileiros, ou imigrantes, que trabalharam anos e anos numa empresa que, de repente, tudo muda. Né? Então, se você não está... É uma terra, né? É um país onde você tem tudo a favor para você tomar essa direção. Acho que é por aí. E muita gente, ela associa essa autonomia profissional apenas em abrir uma empresa ou virar empreendedor, simplesmente. Mas quando a gente fala de carreira internacional, tem muito mais a ver com essa autonomia, né? Ela significa algo mais amplo, ter mobilidade, ter mais possibilidade de atuação e não depender dessa única estrutura. Sim, 100%, 100%. Que é outra coisa, né? Para mim, eu acho que foi interessante. Acho que a pandemia abriu essa porta para o mundo, né? Do mundo remoto. Para mim, estar aqui com os meus 2 filhos, que agora, né, passando um pouco para frente, os 2 foram para a faculdade, então meu filho agora está longe, minha filha está mais perto, mas também mora na faculdade, então foi uma outra fase agora de sozinha, com o ninho vazio, que isso é uma outra coisa que a cultura é muito diferente da nossa, né, vai embora, sai de casa, e aí é outro aprendizado para a gente poder entender o que está acontecendo com as crianças também. Então, para mim, de novo, eu tinha uma vida no Brasil que eu era uma executiva, né, de uma alta posição, e que eu perdi muita coisa dos meus filhos. Eu perdi muitos momentos deles por conta da minha carreira, que viajava pra caramba, que trabalhava pra caramba, final de semana até tarde. Então, eu chegava em casa, meus filhos já estavam de banho tomados, de pijamas, jantados, pronto para dormir. E eu sei que eu perdi muita coisa deles. Então, quando eu vim para cá, isso também ficou muito forte para mim. Assim, por que a gente é criado com um mindset de que, eu não posso ter tudo. Se eu for ter uma carreira, eu não vou ser mãe. Se eu for ser mãe, eu não vou ter uma carreira. Né? Por que eu tenho que me contentar com essa resposta? Eu não me contento. No meu caso, eu fui divorciada, então eu não tinha essa vida pai, mãe, filhinho, filhinha. Mas ainda, né, assim, para mim era uma pressão muito grande de ter que fazer a vida acontecer na parte financeira, na parte profissional e também estar com os meus filhos. Então, na minha mudança para cá, quando essas coisas foram acontecendo, isso também foi ficando muito forte para mim. De assim, peraí, eu também tenho a minha vida pessoal, que é tão importante como a profissional. Eu não quero que o trabalho me defina como pessoa, como já foi uma vez na minha vida. Né? E hoje né, eu sou feliz de poder experimentar uma vida que essa carreira que eu criei aqui está sendo incrível para mim, mas ao mesmo tempo eu decido o meu tempo com os meus filhos, eu decido, né, pegar um avião e ir para o Brasil e ficar com a minha mãe, trabalhar de lá, ou me permito todas essas coisas, né? A minha filha saiu de casa em agosto, agora foi a segunda que saiu, e aqui as mães falam muito disso, da crise do ninho vazio, e como vai ser, e aquele desespero. E aí eu falei, quer saber? Eu vou para a Espanha com uma passagem só de ida. E aí foi essa minha estreia de ninho vazio. Eu falei, eu vou ver como é que é estar na Europa e trabalhando para cá. E, né, porque hoje o que eu faço é totalmente remoto, então, assim, tem sido uma experiência muito expansiva, assim, em muitos sentidos. Mas precisou coragem, insistência, né, de novo, voltando para aquela história do começo, do planejamento, de você intencionalmente criar novas relações, intencionalmente se colocar em salas onde você não estava acostumada, né, se expor, a barreira da língua, né, realmente, assim, se expor. Porque tem outra coisa que os Estados Unidos também tem um perigo, talvez, que aqui uma coisa é você ter sua carreira, outra coisa é você fazer dinheiro. Você vai fazer dinheiro, você vai sobreviver, você sobrevive. Né? Assim, você sai aqui de manhã, você vai arrumar alguma coisa para você fazer, você pagar suas contas. O que é maravilhoso, que é diferente do Brasil, mas também é um risco. Porque se você vai por esse caminho também e se prende nesse dinheiro instantâneo que você tem para pagar as contas, você também arrisca ficar preso nisso e aí você nunca mais se recupera como profissional. Então, tem que ficar muito atento a usar isso a seu favor. Tem momentos que tem que fazer. Temporário, né? Até você construir esse planejamento financeiro. Exatamente. Do momento que eu cheguei aqui na pandemia, que foi aquela história toda, até eu entrar na Coca, foi 1 ano e meio.
Então, foi 1 ano e meio de sobrevivência. E tem que fazer, tem que fazer. E eu fui fazer coisas que meu filho olhava para mim e falava, nossa, você era presidente de uma empresa e agora você está aí fazendo isso, fazendo delivery. Eu falava, ué, tem que fazer, tem que fazer. Tem que colocar dinheiro em casa. Eu vim aqui, o dólar era 3, agora é 6. Vou fazer o quê? Né? Tem que fazer. Mas tudo isso também vai mostrando, né, para quem tem filho, vai mostrando para eles também uma força, né, tem que fazer, e isso que é também muito legal, mas você ter na sua cabeça, eu tinha isso para mim, eu sei que é uma transição e eu vou ter a minha carreira aqui, né, isso não vai me deixar, eu sei que eu vou construir alguma coisa importante aqui. O que me pegou aqui bastante na sua fala, eu acho que é muito bonito da gente também parar para pensar o quanto eu vivo muito a cultura brasileira, então, né? Então, enquanto isso talvez esteja de fato enraizado na cultura brasileira, é de que nós não precisamos, principalmente as mulheres, ocupar um único espaço. Então, a maternidade, a carreira, a vida pessoal em si, ela pode acontecer em paralelo, ela não vai acontecer igual. Sim, Claro que uma delas não precisa escalonar, né? Vai precisar estar um pouquinho mais assim. sim, Mas não de uma forma esquecida. E aí eu acho que é muito da cultura nossa como brasileiros só visualizar a carreira. A carreira é a prioridade de tudo, é ela que vai te dar tudo. Que a gente talvez acabe deixando os outros pratinhos para trás, né? Para trás não, mas em outras escalas de prioridade. E quando vem essa mudança, você percebe que as outras culturas, elas de alguma forma, elas conseguem fazer esse equilíbrio. sim. Nunca igual, mas é mais equilibrado talvez do que o nosso. Então, que o trabalho tem o seu limite, a carreira tem o seu limite, para que você possa viver Sim. os outros espaços de vida, né? É muito interessante, é exatamente isso que você falou, principalmente eu não conheço tanto da cultura mas assim, você falar de Europa, de Estados Unidos, acho que é muito curioso, porque a gente tem luxos no Brasil que você não vai ter aqui, né, Sim. no seu dia a dia, principalmente nessa questão de estrutura de família e tudo mais. Mas, justamente pelo hábito ser assim, né? Ninguém tem alguém em casa fazendo jantar te esperando para fazer o jantar, pouquíssimas pessoas têm isso. Ou alguém para pegar os seus filhos da escola para fazer isso, para fazer aquilo, para chegar, tá de banho tomado. Então, o trabalho também, o horário que você dedica para o trabalho, ele também se torna muito mais eficiente do que no Brasil. Né? Então, aqui, assim, todo mundo começa muito cedo, porque você deixa os filhos na escola e você já começa e você dedica aquele espaço do trabalho intencionalmente, né? Então, você não para almoçar, você não vai tomar café no shopping ou parar para, né, para almoçar 1 hora, 1 hora e meia. Eu sinto falta disso, mas, assim, você acaba se adaptando muito mais para, tá bom, quando eu estou nesse chapéu, eu estou no meu momento presente, eu estou fazendo o meu melhor. E aí, daqui a pouco, eu tenho que é curioso, os pais são muito mais envolvidos com as escolas aqui, com atividades dos filhos, com esporte, com tudo. Eles têm uma cultura muito de voluntários. Então, meus 2 filhos são atletas. Então, o movimento do esporte depende muito dos pais, muito dos pais. Você vai para um campeonato, 2 caras são oficiais, o resto são todos pais voluntariados fazendo a coisa acontecer. Então, você tem que ter esse tempo, eles têm esse tempo para os filhos, que é muito bacana. Você constrói muitas memórias, você está presente muito nos filhos, muito mais do que na nossa cultura, que é o lado legal aqui. E aí a gente traz o nosso calor humano, que faz toda a diferença, né? Porque eles também fazem isso de um jeito meio mecânico, meio frio. Se a gente consegue ter essa destreza de entender a Integrar. cultura americana e trazer o nosso coração, o nosso calor, aquela coisa que a gente tem que eles não têm aqui, putz, aí você consegue realmente ter uma vida muito mais significativa, assim, de família, essa sensação de, tá bom, eu não sou perfeita em todos os lados, mas eu estou fazendo o meu melhor e eu vejo, né, isso acontecendo, assim, tanto a parte financeira vai vindo e essa parte de família, de construção pessoal, também é possível, bem possível. Tá uma delícia a conversa, a troca. Tenho certeza que tem muitas pessoas que vão aprender e já deve estar gerando aí mais curiosidades para perguntar. E para fechar, nós temos um quadro aqui no Entre Carreiras chamado 3 Dicas Práticas. Tá. Mas no seu caso a gente ainda deu uma adaptada, então a gente vai fazer como se fosse um bate-papo realmente aí já numa questão de orientação, né, dessa consultoria um pouco mais voltado para esse lado financeiro.
Tá. Então, depois de tudo que você viveu, a mudança de país, a mudança de área, a reconstrução profissional, vamos fazer aí um bate-papo realmente aplicável para quem está nos ouvindo entender, se interessar mais Sim, por esse novo negócio, né? sim. Por esse método. Então, se a gente falasse em um movimento de estrutura de decisão, quando alguém está prestes a migrar ou fazer uma grande transição profissional, qual é a pergunta mais importante que essa pessoa precisa responder antes de tomar qualquer decisão? É, eu acho que a principal pergunta, talvez as duas perguntas né, eu tenho uma reserva financeira para sustentar esse meu sonho, porque talvez a primeira pergunta seja, né, qual é o meu sonho, aonde é que a minha felicidade vai estar? Né, quando a gente pensa em mudar de país ou, né, uma transição tão grande, tem tanta coisa que é obscura que você nem sabe, mas assim, se você tiver aquele desejo incendiado dentro de você, daquilo que você quer fazer, sem dúvida isso move montanhas. Mas a parte prática da história é onde te permite também ter esse sonho, né? Então, você ter uma reserva financeira, você ter esse planejamento racional por trás, é muito importante. Então, acho que a pergunta seria, né? Eu tenho esse respaldo que vai, né, me segurar um tempo para eu poder ir atrás desse sonho, para poder despertar esse fogo do que quer que seja? Eu acho que são essas perguntas. E pensando na parte financeira, né, quais são os pilares mínimos que precisam estar estruturados para que uma transição como essa não vire apenas um salto no escuro? Uhum. Eu acho que o fundo de emergência, né, assim, que é o emergency funds que a gente chama aqui, que são seis meses a um ano de custo de vida. Né, entender qual é o custo de vida desse lugar que você está planejando mover, e entre 6 meses e um ano. Se você conseguir se estruturar antes disso, maravilhoso, né? Você vai acabar dando outro destino para esse valor, mas sem dúvida, entre 6 meses e um ano, acho que é seguro. E a outra coisa que nem todo mundo consegue, mas se você tiver ótimo, quando você começa a planejar essa mudança, é o que você pode fazer dentro do seu país que vai te gerar alguma renda passiva para você fazer esse movimento. Né? Então, seja um imóvel que você vai alugar, seja um outro tipo de trabalho que você consiga fazer em paralelo para te gerar pelo menos alguma renda, isso também é interessante. Eu vejo muita gente, principalmente com a parte de imóvel, que isso acaba gerando pelo menos, né, algo para... A nossa moeda não favorece tanto, porque o câmbio realmente não é dos melhores, mas se você pode ter isso, é muito, muito bom. Daí você fala do seu país, no caso de origem, né? Brasil. Isso. Se, por exemplo, se no Brasil eu tenho uma casa, um apartamento, ou se eu tenho algum tipo de negócio que eu possa estruturar, que possa me gerar algum passive income, alguma renda passiva, para quando eu faço essa mudança, melhor ainda. E profissionalmente falando, o que você orienta para quem quer construir uma carreira mais portátil e sustentável no exterior, sem depender exclusivamente de uma empresa, né? Sendo ela aí um único caminho? Olha, eu vou te falar, o mercado americano, ele tem uma característica, tem muitos modelos de negócio aqui que é o que eles chamam de brokerage model, né? Que é o modelo que eu estou hoje. Que um exemplo, por exemplo, que muita gente conhece é real estate, né? Que é a parte de, como fala, corretagem. Né? Então, que é muito parecido com o modelo que eu estou hoje. Então, como que esses modelos funcionam? Existe uma corporação por trás, existe uma chancela grande por trás, uma marca, empresas grandes, etc. Mas você atua como um profissional independente dentro desse sistema. Então, tem muitas oportunidades aqui nos Estados Unidos, dentro desse modelo de negócio, que você consegue atuar como né, um profissional independente, mas que você usa, né, desse sistema por trás para você alavancar. Então, esse foi o movimento que eu fiz, por exemplo. Então, hoje, dentro do que eu faço de finanças, eu tenho uma empresa por trás, que é uma empresa muito, muito parruda, que faz com que tudo aconteça, e eu me plugo, aprendo, mas eu tenho a oportunidade de criar o meu business aqui dentro. Então, isso é muito comum no mercado americano, em diferentes setores, no setor de saúde, no setor de finanças, no setor de imóveis, de administrativo. Então, tem muitas
muitos setores que você consegue se plugar dessa forma, e que diferente de você, eu vou vir para cá, eu vou abrir um café, vou empreender, vou abrir um café do zero no modelo tradicional. Então, você consegue estar dentro, no meio termo, né? Eu sou um empreendedor, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho que ter tanto aporte inicial, não é como se você criasse uma empresa do zero, né? Você pode estar ali in between. E hoje, como funciona o seu trabalho, né? Conta com mais detalhes aqui, como que funciona os seus serviços. Uhum. Então, eu faço educação financeira. Todo começo do meu trabalho começa com educação. Quando a gente fala de finanças aqui nos Estados Unidos, é um pouco parecido com o Brasil também. Existe uma figura que é o Traditional Financial Advisor, o, né, como é que eu falo isso em português? O Conselheiro, né? Tipo conselheiro consultor. de finanças, exatamente, o consultor de finanças, que ele é um cara que ele vai sentar com a sua família, ele vai cobrar por hora, ele vai fazer o seu planejamento financeiro, vai fazer a administração do seu patrimônio, e ele vai cobrar uma porcentagem, por exemplo, daquilo que ele faz. Esse é o modelo mais tradicional. O que acontece com esse modelo? Ele privilegia muito quem tem muito dinheiro. Né? Ele está atrás de quem tem muito dinheiro, tem acesso a todas as informações. Eu trabalho de um jeito bem diferente. Eu realmente, com toda essa história, eu acredito que as pessoas precisam entender primeiro sobre dinheiro, precisam entender como o dinheiro funciona. Então, eu ensino as pessoas primeiro a fazer as perguntas certas, a entender o que existe no mercado, né, os tipos de conta, os tipos de investimento, como que você cria uma fundação financeira sólida. Então, primeiro eu ensino. Depois eu faço um esquema, um raio-x da situação financeira daquela pessoa. Então, a gente vai ver dívida, savings, poupança, aposentadoria, universidade, filhos, etc. e tal. A gente vai ver tudo isso juntos. A gente vai achar um número que eu chamo de Financial Independent Number, que é, se eu quero me aposentar daqui a 10, 15, 20 anos, quanto de dinheiro eu tenho que ter guardado até aqui para ter certeza que eu vou ter a minha vida, né, zero depois disso. Então, a gente vai achar todos esses números. No meu modelo, eu não cobro dos clientes para fazer isso. Eu dou essa informação. E aí, no momento que eu acho essas oportunidades, eu vou juntá-los com a empresa correta para fazer esse investimento, ou essa negociação de dívida, ou, enfim, várias coisas que fazem parte desse planejamento. E essa empresa é quem vai me remunerar. Então, esse é o formato, é o business, modelo de negócio de brokerage que existe aqui. Né? Então, eu dou uma informação, eu ensino esse cliente a entender sobre as finanças dele e eu vou achar quem é a melhor empresa, a melhor instituição para endereçar aquele né, ponto dentro da estratégia dele. Você atua como uma intermediária, então, assim. Exatamente, E acaba que o modelo ele é muito transparente, porque é diferente quando você trabalha para uma empresa, você tem um portfólio, você tem esse produto e você tem uma meta de venda, então eu vou atrás dos clientes e tento colocar né, o que eu tenho no meu portfólio. Eu trabalho ao contrário, eu vou buscar o que essa pessoa precisa, vou ensinar primeiro, eu vou buscar o que ela precisa e aí a gente vai juntas, né, ver quem são as empresas que faz mais sentido dentro daquela estratégia. Então, esse é o momento como eu atuo com os meus clientes. E, de novo, o momento que eu estou hoje é de escalar esse negócio. Né? Então, quem são as pessoas que querem fazer essa transição? Ou que já estão aqui há muito tempo e que ainda não conseguiram se encontrar, ou pessoas que estão vindo para cá, né, e que querem uma oportunidade de começar uma carreira nova. Nesse ritmo que eu estou hoje também, que eu sei que é daqui que vai exponenciar isso que eu estou fazendo hoje. Então, quem estiver assistindo, quem tiver interesse de saber mais como ter uma nova carreira aqui dentro desse mercado, tem sido uma jornada divertida. Ana, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, o seu compartilhamento, e principalmente por mostrar que a autonomia ela não nasce de um plano perfeito, mas boa parte das vezes Sim. de decisões corajosas no meio das incertezas. Sim, e eu acho também que toda vez que a gente dá passos na nossa vida, daquilo que, né, o nosso coração manda, a vida abre portas. Você tem que estar aberto para ouvir os sinais, para perceber, para se expor. Não, de novo, não entrar naquele looping de não vai dar certo, não vai dar certo, de medo. Quando a gente se abre, tem que estar atento, tem que se expor.
mas a vida abre portas e a gente se surpreende nessa reconstrução toda. E que essa transição bem construída, ela não começa quando você embarca para outro país, mas ela começa desde quando você decide assumir essa responsabilidade pelo próprio caminho. Sim. E compartilha aqui com a gente, né, onde os nossos ouvintes podem te encontrar, acompanhar mais sobre o seu trabalho e dar o próximo passo com você também, Ana. Sim, com certeza. Eu vou, não sei se tem como a gente postar um Instagram, mas acho que o Instagram hoje Na descrição do YouTube e do Spotify também vai ter seu Instagram ou site, o que mais você quiser compartilhar com a gente, mas pode falar então. Tá ótimo. O meu Instagram é @AnaPaulaAguiar_Vintage. Mas vai estar aqui o link. Acho que o Instagram é a forma mais fácil de me encontrar por aqui, mas vou adorar bater papo. E para quem ainda está no Brasil, para quem está aqui, eu faço muitos eventos online, então webinars o tempo todo para mães, para quem está transitando de carreira, para quem está querendo aprender como o dinheiro funciona aqui. Eu faço tanto em português como em inglês, então tudo fica atualizado ali no Instagram também, para quem quiser assistir. Excelente. Muito obrigada, Ana. Foi um prazer te ter aqui. E vamos aguardar vocês no próximo episódio. Tá bom. Muito obrigada. Tchau. Tá ótimo. Você ouviu mais um episódio do Entre Carreiras. Conversas reais, trajetórias diversas e aprendizados de quem vive a carreira além das fronteiras. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, deixar seu like, compartilhar e seguir nosso podcast no Spotify e acompanhar nossos próximos convidados. Até o próximo episódio. De frente com a Jéssica.